A doutrina espírita nos ensina que nós somos espíritos imortais. Jesus demonstra a imortalidade da alma no Monte Tabor, quando do fenômeno, né, da transfiguração, aparece junto dele Moisés e Elias. Moisés viveu da ordem de 1.300, 1.400 anos antes de Jesus. E Elias viveu como Elias 9 séculos antes de Jesus e viveu no tempo de Jesus como João Batista, porque era o mesmo Espírito como ensina Jesus. Então, ele demonstra a imortalidade da alma, não é? Porque nós não somos homens e mulheres, nós estamos homens e mulheres. Isto é, somos espíritos imortais vestidos de uma roupagem biológica muito bem estruturada do sexo masculino ou feminino, isso não importa, porque é transitório, para exercer, na verdade, um processo que nos implica no mecanismo de evoluirmos e atingirmos um dia a perfeição esperada e alentada por todos nós como espíritos angelicais. Então, nós temos, na verdade, 2 corpos que nos expressam como espíritos propriamente dito que somos. O corpo humano, o corpo físico, e um corpo espiritual, que é o perispírito, como tão bem descreve a doutrina espírita. O corpo espiritual é extremamente plástico e demonstra imediatamente na sua conformação e irradiação o que o espírito pensa e sente. O corpo físico é mais duro, menos maleável. Então, a gente pode, às vezes, estar sorrindo com ódio no coração, sem deixar com que as pessoas percebam imediatamente isso, porque o nosso corpo é um corpo duro. No mundo espiritual, se a gente está sentindo ódio, o nosso corpo perispiritual demonstra claramente isso, não há como esconder o nosso estado íntimo, porque o corpo espiritual é energético e plástico o suficiente para mostrar o espírito na sua realidade. Então, as doenças psicossomáticas ou os estados mórbidos da mente retratam no corpo físico a longo prazo. Então, nós podemos ter aparentemente um corpo saudável, mas estarmos profundamente sofridos por dentro, porque estamos tensos, porque estamos extremamente preocupados com coisas que tomam o nosso pensamento cotidiano. Podemos estar magoados no nosso sentimento, podemos estar desacreditados da vida em estados depressivos, gerados muitas vezes por complexos de culpas de vidas anteriores, ou criamos estados de pânico, né? Que é tão comum hoje nos nossos dias. A síndrome do pânico parece não ter origem em lugar nenhum, mas tem origem na alma, né? no íntimo do ser. E se ela é persistente, vai criar estados mórbidos corporais ao longo do tempo. Essas doenças são as doenças verdadeiras da alma, que são nossos estados emocionais pouco analisados e pouco compreendidos por nós. Na verdade, nós sentimos as coisas, mas não perguntamos por que sentimos. Hoje eu acordei mal, estou no mal-estar, numa melancolia, não sei por quê. É comum, é frequente isso. Não é?
Acordei com o pé esquerdo, né? A gente põe culpa no coitado do pé, que não tem nada a ver com isso. Mas são os nossos estados emocionais mal resolvidos, porque nós não temos uma objetivação espiritual para a nossa vida. Porque nós vivemos por viver. É muito comum as pessoas chegam nas casas espíritas trazendo reclamações de toda a ordem. E se a gente tem um tempo de interagir com ela, numa entrevista, a gente pode fazer 3 perguntas que são chaves para a gente poder ajudar a pessoa, ou para fazê-la compreender a ajuda que ela precisa se dar. Esse que é o ponto mais fundamental. Como você vive? Aí a pessoa descreve, eu levanto cedo, faço isso, faço aquilo, trabalho, faço cozinha em casa, lavar a roupa, ou vou para o trabalho, tomo meu café, vou para o trabalho, e a pessoa descreve como ele vive, que é o corriqueiro do dia a dia, como a grande maioria das pessoas fazem no cotidiano. Aí você faz uma segunda pergunta mais importante. Para que você vive? Como você vive, você já descreveu, mas para que você vive? Se a gente perguntar para uma criança, né, para que você vive? O que você quer ser quando crescer? Ela já logo faz os planos dela. Quero estudar para ser médico, para ser engenheiro, para ganhar dinheiro, para poder viajar, para poder comprar um carro, para ter uma casa bonita, para ter piscina. E descreve, esse é o para quê. A grande maioria das pessoas, o para quê dela é uma objetivação imediatista da vida material. Não é? E, às vezes, se a pessoa perde nessa programação dela uma objetivação que a motive, ela fica desanimada e entra em estado depressivo, em estado de desânimo, em estado de perturbação. Ou se, quando ela projeta a vida dela no para quê, uma relação boa com os familiares e tudo mais, e ofendido por um deles, a mágoa toma conta do coração e a pessoa perde essa objetivação e sofre, cria uma doença emocional. Então, o para quê sempre tem uma expectativa materialista da vida. E aí, então, você faz uma terceira pergunta. Por que você vive? E aí as pessoas não sabem responder, a grande maioria. Algumas pessoas são muito materialistas, que não querem assumir a responsabilidade da própria vida, e dizem assim, não, porque eu estou vivo? Porque meu pai e minha mãe transou e eu nasci. Não é? Porque não tem nenhuma objetivação diferente da vida material. E esse é o grande problema das doenças emocionais, das doenças psíquicas. É o porquê você vive. As pessoas vivem sem uma filosofia de vida futura, de vida espiritual permanente, de construir valores que serão nossos para sempre, independente das coisas materiais, que é o que o Vinícius estava falando. Cultivar os tesouros que Jesus recomenda para nós, bem lembrado por ele, que o ladrão não rouba, que a ferrugem não corrói e a traça não come. Quais são os nossos tesouros reais? O que é que eu tenho que é meu? Que ninguém me toma, que ninguém me rouba, que nunca vou perder. É o que eu sinto e o que eu sei, o que eu penso e o que eu tenho de sentimento. Então, esses são os tesouros que a gente devia estar cultivando. Aprender cada vez mais para ter compreensão das coisas da vida
e a amar e desenvolver sentimentos altruístas, bons, cada vez mais, porque essas são as nossas verdadeiras riquezas. E esse é o grande objetivo da vida. Quem faz isso não tem tempo para ter depressão, não tem tempo para ter desânimo, não tem tempo para ter doenças de mágoa, de culpa, porque se ele erra, ele tenta consertar o erro e vai em frente. Se alguém lhe ofende, ele compreende que a pessoa estava mal, precisa de compreensão e desculpa. Como ensina Jesus, perdoa 70 vezes 7, o mesmo irmão, o mesmo erro. Porque, ao fazer isso, você passa a compreender o irmão, que ele tem um ponto de fraqueza, que ele erra sempre naquilo. Mas você, perdoando, vai compreender que você não precisa ficar magoado com isso. Que o problema é dele, não é teu. Por isso você não tem motivo para sofrer. E esses problemas das doenças da alma vão desaparecendo, porque a gente está cultivando na gente aquilo que Jesus ensinou, a cultura da verdadeira riqueza, que é a riqueza do céu. A riqueza do céu é a riqueza permanente, que é o que a gente desenvolve em nós de conhecimento e sentimento. Então, Jesus é o médico das almas porque ele ensina isso. Mas a gente não quer aprender.